Pentecostes, 19 de maio de 2024. Solenidade do Divino Espírito Santo. Pentecostes quer dizer o 50º dia depois da Páscoa. Esta solenidade, a terceira do tempo pascal, é ao mesmo tempo a sua conclusão e o seu complemento. Usando de uma comparação para melhor esclarecimento, digamos, na festa da Páscoa levantou-se o sol divino, Jesus Cristo, que agora na festa de Pentecostes está em pleno zênite e nos acalenta e vivifica. Pela Páscoa nascemos para uma vida nova. Pentecostes nos comunica a plenitude dessa vida. Neste dia nasceu a Igreja. Terminara Jesus sua obra de redenção. Era, pois, necessário assegurar-lhe os frutos, e para esse fim enviou 10 dias depois o Divino Espírito Santo. A religião do amor havia de espalhar-se como um fogo ardente sobre o orbe inteiro. O Divino Espírito Santo é Deus como o Pai e o Filho, desde toda a eternidade. É um só com o Pai e o Filho. Sua missão é renovar a face da terra, e ele a cumpre assistindo à Igreja, guardando nela pura e infalível a doutrina, suscitando novos apóstolos e missionários da fé. O Espírito Santo, diz Santo Agostinho, é na Igreja o que a alma é em nosso corpo. 3 lugares há na Igreja onde o Espírito Santo opera de maneira especial: o confessionário, o púlpito e o altar. Recebei o Espírito Santo, disse Jesus, conferindo aos apóstolos o poder de perdoar os pecados. O sermão é obra não do homem, mas do Divino Espírito Santo. O sacerdote é apenas um instrumento para propagar a doutrina da Igreja. A Santa Missa ainda é mais particularmente obra do Espírito Santo. Assim como se operou o milagre da encarnação pelo Divino Espírito Santo, assim é o Divino Espírito que transubstancia o pão e o vinho em corpo e sangue de Jesus Cristo. Eis o motivo por que o sacerdote no ofertório da missa implora a bênção do Espírito Santo. Devemos, pois, ter uma fé firme na ação do Divino Espírito Santo e um grande desejo por sua vinda na Igreja e em nós. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações de vossos fiéis. Com grande alegria celebramos esta solenidade, associando-nos à Santa Igreja que canta no prefácio. Por isso, pela descida do Espírito Santo, o mundo inteiro exulta com imenso gozo. A importância do mistério de Pentecostes sendo tão grande na economia do cristianismo, não é de admirar que a Igreja lhe tenha destinado na Santa Liturgia a mesma categoria que para a festa de Páscoa. Como nesta, o batismo era conferido na noite do sábado antecedente. A cor litúrgica desta solenidade e de toda a oitava é a vermelha, que simboliza o fogo do amor divino que o Espírito Santo ateou nas almas. E eis ignem acende. Até nos 3 dias das têmporas se conservam os ornamentos vermelhos. A partir deste período, as festas dos santos frutos do Espírito Santo são mais frequentes. Celebrando hoje e durante a 8ª Santa Missa, tenhamos a firme convicção de que também em nossas almas se renova este mistério. Domingo de Pentecostes. Na Igreja do Apóstolo que primeiro explicou o mistério deste dia, na Basílica de São Pedro, hoje nos reunimos. No altar, que é obra do Espírito Santo, se vai repetir, por todos os tempos, em todo o orbe, o que aconteceu naquele memorável dia de Pentecostes, de que fala a Epístola. Imploramos para nós a mesma graça no gradual e na sequência. No Evangelho, Jesus nos promete a realização deste desejo que se cumprirá no santo sacrifício. Unindo-nos ao Filho de Deus, virá também habitar em nós o Divino Espírito Santo. Cheios desse Espírito Divino falaremos também nós das grandezas de Deus. Lembremo-nos que neste dia nasceu a Igreja e com ela nasceu igualmente o apostolado ou a ação católica. A força, o amor fervoroso do Divino Espírito Santo nos deve animar e fazer de nós, sacerdotes, soldados e apóstolos do Reino de Deus. Introito. O Espírito do Senhor encheu todo o universo, aleluia. É Ele que contém todas as coisas, e tem a ciência da palavra, aleluia, aleluia, aleluia. Levante-se Deus, e sejam dispersos os seus inimigos, e fujam de sua face os que o odeiam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Atos dos Apóstolos 2 descreve o dia de Pentecostes, quando os discípulos de Jesus receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas, atraindo uma multidão que ficou maravilhada. Pedro então pregou um poderoso sermão, explicando que o que estava acontecendo era a realização da profecia do profeta Joel sobre os últimos dias. Sermone Divina Sculptura
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos os discípulos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como de vento, que soprava impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram-lhes destacadas línguas como de fogo, pousando sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em várias línguas, conforme o Espírito Santo os impelia a se exprimirem. Havia então em Jerusalém judeus, homens religiosos que ali habitavam de todas as nações que existem sob o céu. Ouvindo-se este ruído, reuniu-se muita gente, e ficaram todos assustados, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como é que os ouvimos falar em nossa língua materna? Nós, partos, medos, elamitas e os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e várias partes da Líbia, próximas de Cirene e os vindos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, os ouvimos pronunciar em nossas línguas as grandezas de Deus. Aleluia, aleluia. Enviai o vosso Espírito, e surgirão criaturas e renovareis a face da terra. Aleluia. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, e acendei neles o fogo de vosso amor. Veni Sancte Spiritus, et venite genitus, lucis Tuae radium. Veni Pater Pauperum, Benigator Munerum, Veni Lumen Corbium. Consolator Dotime, dulcis hospes anime, dulce refrigerium. In labore requies, in estu temperies, in fletus solatium. O lux beatissima, replecolis intima, tuorum fibelium. Sine tua nomine, nihil in nomine, nihil est in oximum. Lava quod solidum, riga quod aridum, sana quod saucium, flecte quod rigidum, fobe quod frigidum, rege quod nerimum, naturis fibelimus, in te confidentibus, sacrum septenarium. Da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium. Amen. Alleluia. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum
São João 14 é um dos capítulos mais conhecidos do Evangelho de João, pois nele Jesus se despede de seus discípulos antes de sua prisão e morte, prometendo que enviará o Espírito Santo para consolá-los e guiá-los. Ele também afirma ser o caminho, a verdade e a vida, e ensina sobre a sua relação com o Pai e a importância do amor aos seus mandamentos. Leitura do Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que ouvis não é doutrina minha, mas de meu Pai que me enviou. Disse-vos essas coisas enquanto estou convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai há de enviar em meu nome, vos ensinará tudo e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse, vou e volto a vós. Se me amardes, certamente haveis de alegrar-vos, que vou para junto do Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que isso suceda, para que quando acontecer tenhais fé. Já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo. Ele não pode nada contra mim, mas é para que o mundo conheça que eu amo o Pai, e que faço assim como meu Pai me ordenou. Ele entra em alguns corações, mas não para fazer morada neles. Pois alguns sentem remorso por um tempo e se voltam para Deus, mas em tempos de tentação esquecem aquilo que lhes deu remorso e retornam aos seus pecados anteriores, como se nunca os tivesse lamentado. Mas quem ama a Deus verdadeiramente, o Senhor entra em seu coração e nele também faz sua morada, pois o amor da divindade o penetra de tal maneira que nenhuma tentação o afasta dele. Ele ama verdadeiramente aquele cuja mente nenhum prazer maligno supera, através de seu consentimento para isso. Na proporção em que o amor de um homem repousa sobre coisas inferiores, nessa proporção ele está afastado do amor celestial. Quem não me ama não guarda minhas palavras. Então, ao amor de nosso Criador, deixe a língua, a mente e a vida darem testemunho. Accende